Então você foi fazer a sua instalação elétrica e bateu aquela dúvida: qual disjuntor eu escolho? Nesse vídeo eu vou te mostrar como dimensionar os disjuntores corretamente e qual disjuntor escolher para a sua instalação elétrica. E esse é o canal Silveira Envie. Então sempre tem aquela dúvida de qual disjuntor escolher para a minha instalação. Afinal, são muitos modelos e tipos de disjuntores. E sempre tem aquela especulação: meu disjuntor tá fraco para minha instalação, meu disjuntor tá forte para minha instalação, meu disjuntor tá caindo porque ele é fraco. Então hoje eu vou mostrar para vocês como dimensionar o disjuntor certo para sua instalação e qual disjuntor eu devo estar escolhendo para minha instalação. Então já vai aí deixando o seu like, compartilha o vídeo na sua rede social, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações. E lembrando também, né, tem Silveira lá no Instagram e também no Facebook. Você pode estar mandando aí a sua dúvida aqui nos comentários do vídeo ou lá no direct do Instagram. Eu sempre respondo as dúvidas, na medida aí do possível, eu estou respondendo lá as dúvidas para vocês. Então a gente já olha aqui, eu tenho 3 modelos de disjuntor distinto. E como é que eu escolho o meu disjuntor? Eu vou lá na loja, eu escolho. Tem aquele disjuntor preto, né, que é o NEMA. Eu já fiz um vídeo aqui sobre diferença entre o NEMA e o branco, que é o DIN. E você pode estar olhando esse vídeo também para você saber a diferença dos disjuntores, tá bom? Vou deixar o link aí nos cards e também na descrição do vídeo. Eu vou trabalhar aqui hoje com o disjuntor DIN, porque é o disjuntor que a gente tem usado mais aqui no mercado brasileiro. É esse disjuntor aqui que é o padrão europeu. Já falando aí sobre o NEMA, né? O NEMA é padrão dos Estados Unidos, então a gente usa mais aqui esse padrão europeu, que é o disjuntor um pouco mais rápido, um pouco melhor, né, que aquele padrão americano que é o NEMA, tá bom? Então, primeiramente, para que serve o disjuntor? O disjuntor, ele serve para proteger os circuitos elétricos contra sobrecarga e curtos circuitos. E o que é isso? Bom, sobrecarga eu já falei aqui e curto-circuito também eu já falei aqui no canal. Quando a gente tiver uma sobrecarga no meu circuito que passar a carga que aquele circuito suporta, meu disjuntor vai estar desarmando, né? E quando eu tiver ali um curto-circuito, ele também vai estar desarmando. Então, ele serve para estar desarmando, né? Interrompendo o meu circuito ali quando for necessário, quando ocorrer ali uma sobrecarga ou um curto-circuito, beleza? Então, como é que eu dimensiono primeiramente o meu disjuntor? Como é que eu sei, por exemplo, qual disjuntor eu vou usar? Quantos amperes o meu disjuntor suporta? Como é que é a tensão do meu disjuntor? Qual desses 3 tipos aqui eu devo usar? O monopolar, o bipolar, o tripolar na minha instalação elétrica? Afinal, o meu disjuntor geral lá na frente da minha casa, aonde eu recebo a energia da minha concessionária, tem que ser monopolar, bipolar ou tripolar? Então eu vou mostrar para vocês qual desses disjuntores usar já na saída. E como é que eu sei qual é o disjuntor aqui desses 3 que eu devo estar usando na minha instalação elétrica? Muito simples. Se você tem lá 3 fases na sua instalação elétrica, fase 1, fase 2 e fase 3, cabos energizados. Qual é o disjuntor que você vai usar? Você vai usar o disjuntor tripolar ou o disjuntor aí trifásico, né? Para 3 fases energizadas, tá? Precisa interromper o neutro? Não, não é preciso interromper o neutro. O neutro só vai ser interrompido em casos específicos. No caso, se você interromper o circuito de fases, já é o suficiente. Então, eu primeiramente vou olhar aí meu número de fases e vou estar comprando o disjuntor de acordo. Por exemplo, uma fase, 2 fases, 3 fases, o disjuntor tripolar. 2 fases, disjuntor bipolar. 1 fase, disjuntor monopolar. E por que tem que ser um disjuntor para cada fase? Diferenciados. Eu não posso usar simplesmente 3 disjuntores monopolar para 3 fases? Não, porque esse circuito vai estar interligado. Ele é um circuito trifásico. Então, quando eu interromper uma fase aqui com uma falha num disjuntor, as outras 2 fases vão estar ali causando problema no meu circuito. Então, interrupção trifásica, né, para circuitos trifásicos, tá bom? Como é que eu vou saber qual é o número de fases, então, que tem lá na minha instalação elétrica?
Se você tem uma instalação residencial ou industrial, você precisa estar acessando a sua conta de energia elétrica. Lá vai dizer instalação trifásica, instalação monofásica, instalação bifásica. Se você está dimensionando um circuito, você precisa ver que equipamento é esse, qual é o número de fases do equipamento. Por exemplo, eu tenho um motor trifásico, eu vou estar usando um disjuntor trifásico para esse motor trifásico. Eu tenho aí um chuveiro elétrico 220 bifásico. Eu vou estar usando disjuntor bifásico, né, para esse chuveiro elétrico. Vamos dizer aí que eu tenha uma instalação de iluminação monofásica. Eu vou estar usando então disjuntores monofásicos aqui para minha instalação. Então, cada tipo de circuito eu vou estar usando um disjuntor diferente, tá bom? Então eu já sei aí se o meu disjuntor é um monopolar, um bipolar ou um tripolar. O que eu preciso saber agora? Qual é a capacidade, né? Qual é a tensão do meu disjuntor? O disjuntor, ele é eletromecânico e ele funciona com uma bobina. Esta bobina, ela vai ter uma tensão de trabalho. Por exemplo, você tem aí aparelhos domésticos até 127 volts ou 220 volts. A nossa bobina do disjuntor, ela também tem uma tensão de trabalho. Quer dizer, eu não posso ligar o disjuntor 220 no 127. Não, você pode, porque as tensões do disjuntor, elas funcionam em carga máximas, ou seja, de 0 aí, por exemplo, até a tensão máxima dele. Sempre tem isso aí no disjuntor, tá? Nessa foto aí do disjuntor que eu tô mostrando, vocês podem ver, todos esses itens aí são os itens que a gente precisa saber do disjuntor, ou seja, tensão, corrente e frequência. Tá? E também o seu KA, ou a sua capacidade de interrupção de curto-circuito. O restante das coisas, às vezes vem no disjuntor e a gente não sabe por que tá ali. É o símbolo do Inmetro, ou é o símbolo aí das normas que regem o disjuntor, que são diferentes das normas de instalação. A nossa norma de instalação é a NBR 5410, né? A NBR 5410, que rege as instalações elétricas. Os materiais elétricos são outras normas. Então essas normas vêm no disjuntor ali, falando que ele está em adequação com as normas. A primeira coisa para mim saber o tamanho, ou seja, o disjuntor que eu preciso usar, eu tenho que saber qual é a potência instalada no meu circuito. E aí eu também vou precisar saber qual a fiação, né? Porque o disjuntor, ele é para curto-circuito e sobrecarga, e principalmente para estar protegendo a minha fiação, né? Os meus cabos elétricos do meu circuito. Ah, ele protege o equipamento? Também protege o equipamento. Se eu tiver um curto-circuito no equipamento ou uma sobrecarga, ele vai atuar à medida que a corrente dele for superada. Mas como é que eu calculo essa corrente? Como é que eu sei, né, essa corrente? Eu preciso fazer o mesmo cálculo que eu fiz ali, né, de dimensionamentos de cabo, tá? Quem ainda não viu aí o vídeo passado aqui do canal, que foi sobre dimensionamento de cabo, eu vou deixar o vídeo aí para vocês verem, tá bom? Dado aí o meu dimensionamento de cabo aí, junto com a minha potência instalada no circuito, eu vou ter lá, né, a tabela da norma, tabela 36 aqui, tabela de cabos, né, da norma NBR 5410. Ali ela vai estar me dizendo o cabo específico que eu preciso usar para mim tá usando naquele circuito, daquela potência, tá? E como é que eu vou dimensionar o meu disjuntor? Por exemplo, tem uma tabelinha fácil aqui de aprender. Lá na tabela 36 tá me dando que o cabo 2,5 suporta 24 amperes. O que eu vou fazer? Bom, fiz o dimensionamento de cabo, correto? Fiz o dimensionamento do circuito e o cabo que eu estou usando é o 2,5. Qual o disjuntor que eu vou usar para o cabo 2,5? Se ele suporta uma corrente de 24 amperes, eu vou estar usando o disjuntor imediato inferior. Por que o imediato inferior? Porque eu quero proteger o meu cabo, tá? E do meu circuito. Se o meu cabo suporta só 24 amperes, eu tenho que dimensionar o meu disjuntor para ele interromper esse circuito antes dos 24 amperes, para o meu cabo não vir a sofrer perda, né? Não vir a sofrer aí um rompimento, um aquecimento e danificar os cabos da minha instalação. Então, disjuntor para cabo 2,5, corrente de 24,
o meu imediato, os valores aqui são comerciais, né? Vocês vão encontrar esses valores em disjuntores DIN no mercado. É o disjuntor de 20 amperes, tá? Então tá aí, primeiro dimensionamento que eu fiz. Achei meu cabo, de acordo com a potência do meu circuito, vou estar achando esse cabo, vou olhar qual é a corrente que esse cabo suporta e vou estar aplicando então da tabela 36 o meu disjuntor aqui, ó, para aquele tipo de cabo do meu circuito. Então, dimensionei isso aí, cabo primeiro e depois eu acho o meu disjuntor muito fácil, tá? Então só mais um exemplo aqui, eu tenho um cabo 4 milímetros quadrado, ele suporta pela tabela 36 até 28 amperes, eu vou ter um disjuntor, né, imediato inferior de 25 amperes, valores comerciais, né? Isso aqui é corrente, tá? Corrente, isso aqui é corrente também. Então já achei ali a minha corrente. Mas, Thiago, lá no disjuntor também tem uma tal de curva. É um A, um B, um C que aparece lá no meu disjuntor. Aquela lá é a curva de interrupção do seu disjuntor. E como é que eu sei escolher minha curva? Bom, a minha curva ela vai ser determinada pela minha carga instalada, pelo equipamento que aquele disjuntor vai estar protegendo. Por exemplo aí, se eu tenho uma cozinha, aonde eu tenho forno de micro-ondas, aonde eu tenho fritadeira, aonde eu tenho várias cargas de vários modelos, geladeira, por exemplo, a geladeira. Quando a geladeira liga, ela tem um pico de energia elétrica. Além da tensão nominal da geladeira, né? Além da tensão ali 127 da nossa geladeira, ela vai ter um pico de tensão maior, um pico de energia maior. Então, meu disjuntor precisa ser um disjuntor curva C. Por quê? Quando ele chegar na sua corrente nominal aqui, ele ainda vai ter uma folga para trabalhar. Essa folga, ela pode ficar num determinado tempo. Então, como é que funciona isso? Por exemplo, eu tenho um disjuntor de 20 amperes aqui. A folga de curva vai determinar se eu posso ficar com 25 amperes até 4 segundos, vamos dizer, tá? Então ali, ficou 25 amperes em 4 segundos. Então, o curva C vai tolerar essa maior potência aqui, essa maior carga, até 4 segundos, por exemplo, tá? Tem uma tabela aí do fabricante do disjuntor, uma tabela sobre disjuntores que mostra ali as curvas do disjuntor, né? Como essas curvas reagem a determinadas sobrecargas. Então, tive ali 25 amperes por 4 segundos, o meu disjuntor curva C, ele aguenta 4 segundos acima da sobrecarga. Já o meu curva B, ele não aguenta 25 amperes em 4 segundos, ele aguenta 25 amperes, por exemplo, em 1 segundo só, então ele vai desarmar mais rápido. Aonde eu uso o curva C? Motores, equipamentos indutivos, né? Que eu tenho picos de energia. Aonde eu uso, por exemplo, o curva B? É material aí, por exemplo, forno que tenha uma resistência. No chuveiro você pode estar usando o curva B também. Então, todas as cargas que são limitadas, né? Elas não têm picos de energia, você pode estar usando ali o curva B, curva C, o curva A, você tem que ver ali nas tabelas do fabricante, tabelas dos tipos de disjuntor, quais são as curvas adequadas para o seu circuito. Se eu tiver um circuito ali com materiais, curva A, curva B, por exemplo, misto, né, um circuito misto, tem diversas curvas, né, tem material resistivo, tem material indutivo, o que eu vou fazer? O circuito é misto, curva B e C, eu vou colocar um disjuntor curva C, beleza? Então, só aí para vocês saberem como selecionar, né, a curva de interrupção aí do seu disjuntor. Depois tem ali a nossa frequência, né? Eu posso estar olhando ali a frequência do meu disjuntor, ele trabalha em 50 e 60 Hz, essa frequência está relacionada à bobina que eu falei aqui do disjuntor, né? Ela vai estar aí matando ali a sua bobina, né? Vamos dizer ali, se a bobina trabalha em 50 a 60 Hz, então ele vai estar aí matando essa bobina aí, tá? De acordo ali com a frequência. Então, nós temos que ver a frequência para estar comprando o nosso disjuntor na frequência certa. Aqui no Brasil, frequência de 60 Hz. Então, a gente já viu a curva, já viu a frequência, já viu a tensão, já viu a corrente e tem ali um númerozinho, um 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 às vezes, ou
6K, 3K. O que é isso? Isso é o KA do disjuntor. O KA é a capacidade de interrupção daquele disjuntor. E como é que funciona essa capacidade? Bom, se o disjuntor for um disjuntor com a capacidade de interrupção de curto-circuito, por exemplo aí, de 3.000 amperes, né? Ou seja, 3KA, tá? Depende aí da marca do disjuntor. Por exemplo, nos disjuntores aqui que eu estou mostrando, o número está inteiro, completo ali, 3.000. Se ele tiver um curto-circuito com 4.000 amperes, ele pode vir a derreter a sua capa, né? Sua carenagem, pode vir a explodir, pode vir a causar danos ao disjuntor. E como é que eu calculo, como é que eu sei qual é o KA que eu vou estar comprando aí? Qual o KA do meu disjuntor, Thiago? Bom, o KA, ele está diretamente relacionado à potência do meu circuito. Tem um cálculo aí de KA, tá? Mas eu vou limitar vocês aqui a circuitos residenciais ou industriais. Nós vamos ter que ver a potência da nossa carga, né? Por exemplo, eu vou ligar um motor que tem uma potência X, vamos dizer aí, uma potência de 2.000 watts, tá? Eu tenho que limitar a minha capacidade de curto-circuito de acordo com a potência do meu motor e também, né, de acordo com o transformador da minha rede elétrica. É ele que vai estar demandando quais são os KA. Geralmente, quando você compra o disjuntor, esse KA já vem dimensionado. Você pega ali um disjuntor residencial ou um disjuntor industrial e esse KA já vem pré-determinado de acordo com o fabricante e também de acordo aí com as concessionárias e as instalações elétricas vigentes na sua região. Então, essa parte de KA, você não precisa estar dimensionando ela aí mas você tem que saber que existe então essa capacidade de curto-circuito. Quanto maior a capacidade, mais robusto vai ser o disjuntor e melhor ele vai ser. Então, se você pegar aí um disjuntor de 10 amperes de determinada marca e o KA dele for 3.000, você vai saber que aquele disjuntor de 10 amperes com KA de 3.000 é melhor que o disjuntor de 10 amperes com KA de 2.000, beleza? Então tá relacionado à sua carenagem, a sua capa, a sua capacidade de interrupção de curto-circuito. Então eu já sei como escolher todas as partes do meu disjuntor, né? As partes mais importantes: corrente, tensão, frequência, qual KA que é melhor, né? E agora, o que eu faço? Bom, a gente também tem que ver a preparação do meu disjuntor, tá? Porque se eu tenho determinada máquina ou determinado equipamento ligado no meu disjuntor, por exemplo aí, circuitos de uso específico, chuveiro elétrico, por exemplo, que é o caso da casa de vocês, eu tenho que ter um disjuntor específico para aquela carga de chuveiro elétrico, né? E como é que eu vou fazer? O cálculo é o mesmo para qualquer disjuntor. Eu vou ver o cálculo da minha fiação e depois quanto a minha fiação suporta para o meu disjuntor, beleza? Então é isso que faz a gente escolher o disjuntor adequado. Nos circuitos residenciais, a gente vai ter ainda o disjuntor geral, que esse é um outro cálculo para um outro vídeo aqui do canal, que vai demandar um disjuntor para estar protegendo todo o meu circuito da minha casa, né? Todos os outros disjuntores também, esse disjuntor geral vai estar protegendo, tá? Chama-se o disjuntor aí, a gente tem que fazer um cálculo de demanda para saber dimensionar o nosso disjuntor geral, tá? Nas dúvidas aí sobre circuitos residenciais e industriais, a gente pode ficar assim: nos residenciais, a gente vai estar aplicando sempre NBR 5410, tá? E nos industriais também, só que nos industriais nós vamos aplicar regras mais voltadas para uso específico, né? Então a gente vai ter ali usos específicos dos nossos disjuntores, mas sempre, ó, preocupado com nosso cabo, né? Achou o cabo, fez o cálculo do cabo aí que eu mostrei no vídeo passado, você vai estar achando o cabo, vai estar achando aqui a corrente do cabo, vai achar a corrente aí que o seu disjuntor suporta, tá? Outra parte aí que a gente não pode deixar de falar é a tabela 47 da norma, seção mínima dos cabos elétricos. E por que a gente não pode deixar de falar? Lá nessa tabela está me mostrando que para circuitos de iluminação a seção mínima é de 1,5 milímetros. Mas você sabe que nesse circuito ele não está dando aí
1,5 milímetros. O seu cabo lá, a sua corrente desse circuito, somando aí o total das lâmpadas da sua casa, eu tenho aí uma corrente de 5 amperes, vamos dizer aí, tá? 5 amperes. Então, mas Thiago, tu falou que tem que ser de acordo com o cabo, mas vocês têm que ver que o disjuntor, ele é imediato inferior. Se eu tenho um circuito, tá, de 5 amperes e o meu cabo é de 1,5 referente à tabela 47 de seção mínima, qual disjuntor que eu vou usar aqui? O meu imediato inferior, que seria aí o disjuntor para cabo 1,5, dependendo da nossa tabela 36 ali, vai ser o disjuntor de 16 amperes. Então eu uso o disjuntor de 16 com uma carga instalada de 5 amperes? Não, eu vou estar usando, né, o disjuntor que se aproxime aqui, ó, dos meus 5 amperes. No caso de 5 amperes, eu vou ter aí o disjuntor, se eu não me engano, o mais próximo é o de 6 ou 10 amperes. Então, se eu tiver lá, por exemplo, um aparelho aí que todo mundo se perde no dimensionamento do cabo, o ar-condicionado, eu pego muito ar-condicionado com fio 4 milímetros, tá? 4 milímetros, ó, 28 amperes, tá? Mas o ar-condicionado, aí hoje os mais modernos, eles chegam aí no máximo aí, ó, a 10 amperes, tá? 10 amperes. E a minha norma ali, a minha tabela 47, ela fala que para circuitos de força eu preciso ter um cabo, ó, 2,5 milímetros, tá? Então eu vou usar um disjuntor de 20 amperes, mas o meu ar-condicionado ele só demanda 10 amperes. Como é que eu faço esse cálculo? Qual disjuntor que eu uso? Você vai fazer o cálculo ali, ó, de dimensionamento de cabo, vai ser cabo 2,5 milímetros para uma carga de 10 amperes e você vai usar qual disjuntor? Eu posso usar qualquer disjuntor abaixo do meu cabo. Então, para essa carga aqui, eu posso usar um disjuntor de 16 amperes, valor comercial aí, né? O valor mais conhecido, 16 amperes. Se meu ar não passar aqui dos 10 amperes, for um ar aqui, ó, de 9 amperes, tá? O que eu posso usar? Posso usar o disjuntor de 10 amperes tranquilamente para estar aí fazendo o acionamento do meu ar-condicionado, fazendo o circuito do meu ar-condicionado. Então, não tem por que colocar um fio grosso num ar-condicionado que demanda uma baixa carga, beleza? Então aí, só para vocês terem noção de como usar tabela 47, seção mínima de cabos, com os seus disjuntores, tá? Os disjuntores eles podem ficar abaixo da corrente do cabo, tá? O disjuntor não precisa ser um disjuntor grande, tá? Um disjuntor robusto, ele tem que proteger o meu circuito elétrico, beleza? Ah, mas então eu vou usar um disjuntor e ele vai ficar caindo, vai ficar desarmando aí conforme a corrente? Não, disjuntor bem dimensionado, você também está gastando menos valor, né? Menos dinheiro aí na sua instalação. Você não comprou o disjuntor de 20 amperes, você comprou de 10 para o seu ar-condicionado, você está gastando um valorzinho a menos aí na sua instalação elétrica, tá? Então, disjuntor, aprenderam aí como é que faz para dimensionar e escolher o disjuntor certo? Eu espero que sim. Eu já quero aí agradecer a Monte por ter fornecido os disjuntores aqui para esse vídeo, né? A nossa parceira aqui do canal, lá nos vídeos de automação industrial e também agora com essa parceria aqui mostrando o cálculo de dimensionamento de disjuntores, beleza? E também, né, se você ficou com alguma dúvida, você pode estar aí deixando a sua dúvida nos comentários que eu respondo aí sempre as dúvidas na medida do possível, tá? E deixar aquele like também aqui pro nosso canal, né? Se você gostou do vídeo aí, já deixa aquele like e também compartilha o vídeo aí na sua rede social, né, para mais pessoas alcançarem esse vídeo, saberem como dimensiona os disjuntores, tá bom? E também, né, não é inscrito aqui no canal ainda, você pode estar se inscrevendo no canal, ativa o sininho aí para não perder nenhuma de nossas notificações, né, não perder os próximos vídeos aí do canal. Vou deixar aqui, ó, mais vídeos do canal aqui para vocês verem, né, e na descrição do vídeo também tem mais vídeos. Tamo junto!